Olá, estamos começando um novo episódio do Religare Conhecimento Religião. Hoje, em nosso programa, vamos explorar o princípio feminino em Exu e os candomblés nagôs. Vamos conversar sobre a ausência e o silenciamento dos cultos ao feminino no orixá mensageiro. Vamos falar sobre as mulheres de terreiro e a emancipação feminina nas tradições dos candomblés e Yorubá nagô. Para falar sobre essas e outras questões, eu recebo Cláudia Alexandre, doutora em Ciência da Religião pela PUC São Paulo, atualmente fazendo seu pós-doutoramento na USP. Cláudia é autora do livro Exu Mulher e o Matriarcado Nagô, sobre masculinização, demonização e tensões de gênero na formação dos candomblés. Obra premiada no Jabuti Acadêmico entre as melhores obras de ciência da religião e teologia no ano de 2024. Cláudia, seja bem-vinda ao Religare, um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre esse livro, sobre essa obra, sobre essa pesquisa que acaba de ser premiada. Eu ainda estou saboreando, né? A magia que foi estar na cerimônia do Prêmio Jabuti desse ano. Muito lindo. Descubra o mundo da cultura religiosa com o Religare Conhecimento Religião. Estamos no YouTube e em todas as principais plataformas de podcast como Spotify. Para encontrar o nosso conteúdo mais facilmente, use o termo de busca @Religare Conhecimento Religião. Tudo junto, sem acento, isso levará você diretamente para os nossos canais. Inscreva-se nesses canais para você receber atualizações sobre as últimas entrevistas. Acompanhe os nossos episódios, curta o que você achar interessante e, o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas conectadas pelo Religare Conhecimento Religião, onde a curiosidade encontra sabedoria. Cláudia, esse livro, né, fruto da sua pesquisa, né, na PUC São Paulo, tem aí a centralidade do tema de Exu, né? Quem é esse orixá? Qual é a presença de Exu nas tradições de matriz africana? Então, Exu é o principal elemento do sistema de crenças negro-africano. É uma divindade que ela está presente em vários grupos étnicos na África. Se a gente for falar da África Ocidental, na região da Yorubalândia, que a gente vai dizer, dos povos iorubás, a gente vai encontrar Exu e Elebara, Lebara. A gente vai encontrar também na região que hoje é Benin, mas já foi República do Daomé, a gente vai encontrar essa divindade como Legba. Se a gente for falar dos grupos bantus que chegam primeiro escravizados, são trazidos primeiramente escravizados para o Brasil, a gente vai encontrar o Pandu-Ingila, né? Ingila, que teria a mesma força, o mesmo poder e a mesma participação e presença no sistema de crença que tem Exu para os povos iorubás da África Ocidental. E quem é Exu nesse sistema de crença? De acordo com a cosmologia, a cosmogonia africana de povos que têm devoção e práticas a essa divindade e outras, né? Se a gente vai falar do panteão da África Ocidental, a gente vai falar de um culto a orixás, né? E Exu seria o que tem a precedência. De acordo com os mitos de criação do mundo, a partir desses grupos, Olodumare, que é o ser supremo que cria o universo, ele vai criar, primeiramente, as divindades, e essa primeira divindade a ser criada é Exu, por isso que ele tem a precedência no sistema. Exu é criado para dar movimento, ele é dono dos princípios dinâmicos da vida, a partir desse sistema de crença. Então, ele vai dar movimento, ele é o propiciador da comunicação, é ele que vai atuar sobre os domínios da prosperidade, da fecundidade, da fertilidade e também da sexualidade. É um elemento muito poderoso dentro desse sistema, porque é ele que responsável por distribuir a energia vital entre os seres, de acordo com a crença desses grupos, e é ele que contém dois princípios dinâmicos fundamentais da vida, que é o princípio masculino e feminino. E o que significa no seu trabalho, no seu livro, falar em Exu Mulher? Significa exatamente nós olharmos e observarmos outras consequências desse processo de invasão em África.
quando a gente vai falar sobre essas práticas, e é isso que eu observei, porque, primeiramente, eu fui buscar a razão da intolerância religiosa, do racismo religioso, e desse elemento, o Exu está no centro desse debate, desse diálogo Sim. sobre demonização das religiões de matrizes africanas. Quando eu vou buscar essas razões, ou estudar qual a origem da demonização de Exu, já sabendo que dentro desse sistema de crenças negro-africanas não existia esse elemento do mal ligado ao demônio, e que era uma construção ocidental, eu encontro escritos, eu encontro narrativas que distorcem essa função que eu acabo de dizer, tão importante para o sistema e para a vida, como é esse elemento chamado Exu. Exu é o procriado. Dentro do sistema de crença iorubá, por exemplo, ele nasce antes da própria mãe. Né? A filosofia africana, a filosofia da relação de homens, mulheres, deuses e natureza negro-africana, ela se diferencia muito e se distancia muito do pensamento eurocêntrico ou ocidental. Na realidade, outras transformações aconteceram no encontro dos colonizadores com essas primeiras práticas negro-africanas na África Ocidental. A primeira delas é narrativas que diziam que aqueles rituais que foram encontrados e descritos pelos primeiros viajantes eram feitos para o demônio cristão. Então, havia a descrição de que eram homens sem almas, homens precisando de salvação, e, inclusive, a escravização negra seria uma salvação de homens sem almas, por conta das práticas e narrativas que eles faziam quando encontravam esses rituais. Por um outro lado, há narrativas que mostram que foi deliberadamente ocultadas as práticas ao elemento feminino. Quais eram esses elementos? As práticas que foram vistas primeiramente eram de representações, que foram chamados de fetiches, onde objetos, materiais, elementos da natureza eram postos nos centros de rituais. Para representar essa força de Exu, haviam muito esculturas ou estruturas que mostravam o falo, o órgão genital masculino proeminente, que para esses grupos representavam força de prosperidade, de fecundidade, da sexualidade, de prover a vida, de continuidade da vida. Mas não eram só as representações do falo que iam no centro desses rituais, iam também das vaginas, dos órgãos sexuais femininos. E ao descreverem esses rituais, as descrições mostram um esforço de se dar evidência às práticas, a esses falos, às representações do masculino, e ocultar a do feminino. E aí a gente vê que essa construção não só ela tem a questão patriarcal, ela tem a questão racial e ela tem a questão sexista também. E ao ocultar esse feminino, né, romper com essa parte da constituição de Exu, as práticas ao feminino elas ficam esquecidas. Mas ao longo do tempo, e isso a gente vai encontrar nos museus, nos arquivos, nos acervos de museus, a gente começa a encontrar imagens que representam o masculino e representam o feminino em pares. Os festivais a Exu nessas cidades da Yorubalândia a gente está falando de Nigéria, de Benin, antiga República do Daomé, Gana, República dos Camarões, enfim, onde os povos iorubás ocuparam e fizeram e desenvolveram suas organizações sociais. Nessas regiões, os cultos a Exu nunca são apenas a representação masculina, sempre em pares. A representação masculina e a feminina, até hoje, ela está nos festivais de devoção a Exu. O que aconteceu é que a colonização em África, para a dispersão desses povos a partir do sistema escravista, ela já dispersa esses povos
com o imaginário de que eles são cultuadores de um elemento Sim, associado ao já diabo está cristão. desde esse Exatamente, momento, sim. exatamente. Há uma construção, né, proposital para reforçar que eram povos que cultuavam esse tipo de divindade, que não está na construção nem da cultura, nem dos costumes desses povos, e a gente está falando do século XVII, então houve um processo longo de deturpação dessas práticas, de visão distorcidas e narrativas distorcidas sobre Sim. essas práticas. Como é que isso foi se desenvolvendo ao longo dos tempos? Porque até hoje esse processo de demonização ele é percebido, né, entre grupos religiosos. Falemos aqui do Brasil, não? Sim, inclusive foi um longo processo de dominação. Se nós formos falar da escravização negra no Brasil, o Brasil foi o último país das Américas a libertar seus escravos depois de um longo processo que durou 300 anos. Isso significa que os povos negros, suas práticas, sua presença na sociedade era inferiorizada e marginalizada. Quando nós vamos falar na questão da religiosidade, das religiões, a gente vai perceber que Exu, por exemplo, e ele principalmente, pela importância que ele tinha e pela função que ele tinha também de defesa, de comunicação, de aviso, como eram as práticas em torno dessa divindade, Exu já chega no Brasil, ou já atravessa o Atlântico, demonizado, com esse imaginário. Porque as narrativas, os escritos, os registros de como eram essas excursões desses exploradores teóricos que tinham muito reconhecimento, muita autoridade no que viam em África e enviavam para o Ocidente, essa construção ela já estava posta. Então, Exu já atravessa o Atlântico, ele já está presente nesse resultado da diáspora africana no Brasil e nas Américas, demonizado. E isso causou um grande problema. Então, eu vou falar que a primeira transformação que Exu sofre primeiramente, a masculinização, porque se a gente vai falar de cosmovisão, o que foi visto foram grandes falos sendo cultuados apenas, e as traduções eram muito difíceis, as línguas africanas eram muito distintas das línguas dos exploradores e escravizadores. E no segundo momento, quando eles rompem essa dinâmica da complementariedade do feminino e masculino desse sistema de crença e deixam para trás, ocultam ou invisibilizam o culto ao feminino, acontece a masculinização desse orixá. E aí eu vou observar como isso incidiu sobre a própria formação dos candomblés. Os candomblés, antes dos candomblés, existiam práticas que não eram oficializadas, não havia o nome de candomblé, mas nós tivemos cabula, tivemos caludum, tivemos a própria macumba no Rio de Janeiro, e o candomblé ele começa a nascer de dentro das senzalas, dos batuques e dessas práticas, e o primeiro terreiro de candomblé aparece em 1820, a gente já tem aí uma constituição dos primeiros candomblés, que são possibilitados pelos grupos das Irmandades Católicas Negras. Os primeiros candomblés, e antes de surgir os primeiros candomblés, já haviam culto a esse Exu. Porém, esse Exu ele é introduzido na organização do sistema religioso dos candomblés com esse imaginário. Quando você falava assim da origem ainda em África, né, da representação não só a partir do falo, mas também a partir da representação dos órgãos genitais femininos. No Brasil, há resquício? No Brasil a gente encontra já esses elementos? E quando é que isso acontece, caso aconteça, tenha acontecido? O que aconteceu, e a minha pesquisa mostra, está no livro, foi, eu trabalhei um método indiciário, né? Quando eu compreendo que em África houve esse rompimento, a primeira coisa que eu vou perguntar, e como aconteceu no candomblé, que era matriarcal inicialmente, mulheres conduziam os seus grupos religiosos, seus terreiros, como é que foi para as mulheres
não ter esse elemento feminino, quais foram os prejuízos e as consequências para essa constituição dos candomblés e dos terreiros. E aí eu começo a buscar vestígios, né, indícios de que Exu, ele, da mesma forma que ele foi acolhido dissimuladamente como um elemento demoníaco para o candomblé, porque em primeiro momento havia essa negociação de dizer, não, ele realmente é complicado, mas a gente aqui, a gente despacha ele, aqui a gente dá primeiro as oferendas para ele não vir complicar o nosso ritual, quando na verdade ele estava sendo inserido, né? Porque se ele realmente tivesse que ser rompido, apartado ou retirado do sistema de crença, ele não estaria até hoje. Então, houve muita negociação e dissimulação com o sistema. E eu fui perguntar nas casas mais tradicionais, porque eu trabalhei não só com o método indiciário para buscar indícios, já que não se popularizou o culto de Exu feminino nos candomblés iorubás nagôs. Eles estão aparecendo agora. Mas, em dado momento, o que foi que aconteceu com elas? O que eu vou dizer é que houve ou o silenciamento, ou esse sistema escravista de dominação conseguiu romper em muitos dos candomblés tradicionais com essa visão de que Exu não era só um elemento masculino. O que eu vou encontrar é que nos 3 terreiros fundantes, Casa Branca, Opó-Afonjá e Cantuá, não houve nem a inserção de iniciação de filhos desse orixá, como os outros orixás têm filhos e foram iniciados para seus pais e suas mães, que é assim a estrutura ritualística do candomblé, e a gente também não teve a presença dele sendo cultuado como feminino. Alguns candomblés antigos esconderam, ocultaram, que entendiam muito bem que Exu não podia ser representado só como masculino, mas não popularizou essa ideia de culto ao feminino. Depois que a pesquisa saiu e ela é publicada, eu fui procurada por algumas casas tradicionais que disseram, olha, a gente tem que te dizer que ela é uma novidade para a literatura, é uma novidade para os registros, mas os mais velhos esconderam muitos segredos. Os pilares do candomblé, das tradições de matrizes africanas, é o silêncio, o segredo e o respeito. Então, provavelmente, o culto ao Exu feminino, ele fica dentro dessa dinâmica do segredo nessas casas. Sim, era exatamente esse ponto que eu queria perguntar para você. Como é que foi a recepção da sua pesquisa, né? Pelas comunidades, né? Pelas pessoas? E por conta desses pilares, né, eu sou uma pessoa de terreiro, também eu sou uma mulher de terreiro, eu tive, em dado momento, um pouco de receio, porque é realmente um tema inédito. Muitos estudiosos, desde o século XIX, passaram, eu digo, tropeçaram nessa Exu mulher, mas não deram muita atenção, porque para eles Exu estava associado ao demônio, não houve nem problematização porque ele estava associado ao demônio nos primeiros estudos. Então, no primeiro momento, eu tive receio, mas eu também trabalhei respeitando esses pilares que estruturam o corpo das tradições do candomblé no Brasil. E assim que a pesquisa saiu, eu já fui sentindo no próprio trabalho de campo. Num dado momento, a surpresa, num segundo, nossa, que coragem de tocar nesse assunto, porque os mais velhos não falavam, aqui a gente não cultuava sequer, a gente iniciava filhos para Exu, quanto mais falar desse elemento feminino, mas eu fiquei muito contente com a resposta desses mais velhos que eu busquei, os 3 fundantes, de estarem contentes dessa pesquisa estar saindo, dessa emancipação dessa parte das tradições que foram oprimidas, que foram perseguidas por um longo tempo no Brasil, e depois de sair do livro, e que todas as comunidades de terreiro, elas têm acesso à leitura, eu tenho recebido muito acolhimento desses grupos das religiões e tradições de matrizes africanas. Sim. E como é que você localiza a sua pesquisa no âmbito da ciência da religião? Não é? Porque você sabe como que é o ambiente acadêmico,
Os temas hegemônicos também numa disciplina acadêmica e científica, não é? Como é que você situa sua pesquisa, seu trabalho nesse horizonte para a gente concluir a nossa conversa de hoje? Eu acho que, para concluir, essa pesquisa e todos os estudos das tradições de matrizes africanas, indígenas, elas estão propondo novas formas de construir conhecimento nas academias. Conhecimentos que foram desprezados, que foram deturpados por narrativas hegemônicas. Eu honro muito a presença de corpos negros indígenas podendo acessar, a partir de políticas e ações afirmativas, esse ambiente tão difícil, né, tão eurocêntrico das academias. Em relação à ciência da religião, eu acho que cada vez mais nós estamos adentrando com novas soluções e possibilidades de se construir ciência, de trazer novas bibliografias, novos autores. O meu trabalho, por exemplo, ele apresenta para a academia teóricos africanos, teóricas mulheres negras, mulheres de terreiro. Nós estamos, eu acho que, dentro de uma revolução desse giro epistemológico que nós falamos, mas também de apresentar para a academia novas epistemologias para falar de povos que ficaram esquecidos por muito tempo nas teorias oficiais e hegemônicas. Sim, eu fico muito feliz por esse momento, né? Cumprimento você pela pesquisa. O Religare que está no ar nessa semana de agosto de 2024, é o Religare que completa 19 anos aqui na TV Horizonte. Eu acho que não tinha como uma melhor maneira de comemorar do que com a sua presença aqui entre nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Agradeço a você e cumprimento a todos que estão aí acompanhando o programa. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E se você deseja saber mais sobre as nossas atividades, sobre os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, dê uma olhada no nosso site, pucminas.br/ppgcr. Nosso agradecimento a você por nos acompanhar. Nosso agradecimento aqui à nossa equipe, né? Com o trabalho dessa equipe, nós chegamos até você. Nós voltaremos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.